ao vivo para todo o Brasil. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Muito feliz por cada encontro que temos aqui nessa comunidade. Fico feliz também pela oportunidade de vê-los engajados, né? Ver cada abraço, ver cada sorriso, ver cada empenho, né, de quem está aí na parte técnica, trabalhando para fazer acontecer. Nós sabemos e reconhecemos esse esforço e quando a gente está junto, né, trabalhando junto, muitas coisas boas acontecem. E é assim que eu creio. Hoje eu desejei compartilhar com vocês o texto de Lucas, capítulo 18. E é um texto um pouco conhecido por nós, que retrata o encontro de Jesus com um jovem rico. E ele está em Lucas, capítulo 18. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, com o seu aplicativo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E também pode nos acompanhar através da tela. Você tem também a possibilidade de fazer a leitura juntamente conosco. Consagre esse tempo, esse dia, essa mensagem, que Deus possa falar com todos nós. Lucas 18, a partir do versículo 18 também, diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse o jovem. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa. Até aí. Oremos. Querido Deus eterno, amoroso, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Agradecemos por todos os encontros e pela possibilidade de estarmos aqui reunidos em família, em Teu nome. E é em nome de Jesus que nós celebramos os encontros, as amizades e as possibilidades de fazer real um tempo de culto e adoração a Ti. Mas queremos, Senhor, viver um relacionamento profundo contigo. E ele passa pelo aprendizado. Queremos entender quais são as intenções do seu coração. O que o Senhor sonha por nós. O que o Senhor sonha para nós. Ajuda-nos a compreender e que esse aprendizado seja motivo real em nosso cotidiano. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É a pergunta desse jovem que se encontra com Jesus e faz uma indagação que ela não é necessariamente ou somente religiosa. O que farei para herdar a vida eterna não é uma pergunta de contexto só religioso, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Se você perceber o movimento dos bilionários do mundo, eles estão fazendo um esforço imenso e colocando dinheiro, investindo numa produção espacial gigantesca, para que eles possam ter um outro lugar de morada, um outro lugar de vivência. Existe também uma corrida tecnológica, científica, para que as pessoas consigam viver mais. E há um investimento brutal para que
pessoas consigam viver além do que se pode viver no âmbito natural. Ponto. De repente, um jovem rico se encontra com Jesus e faz uma pergunta: o que farei eu para herdar a vida eterna? É curiosa essa pergunta para mim, porque a pergunta está dentro do contexto da eternidade, da possibilidade de viver mais e viver para sempre. E este é um atributo que Deus ofereceu para mim e para você. Deus que nos deu uma qualidade de vida que vai além da nossa vida natural. Deus nos ofereceu vida eterna. Uma vida que não acaba. Uma vida abundante. Vida abundante é vida que não acaba, ok? Vida abundante não é vida com dinheiro no bolso. Vida abundante é vida com qualidade. Vida que transcende a ordem natural das coisas. E é esse tipo e essa qualidade de vida que Deus oferece para nós. E o jovem rico, sabendo da possibilidade de ter uma vida abundante, eterna, ele chega para Jesus e pergunta. Jesus para ele era só um mestre que estava ensinando as pessoas por onde ele passava. Os seus ensinamentos estavam sendo extraordinários, as pessoas estavam de fato impactadas pelos seus ensinamentos. E esse moço despertou curiosidade e foi atrás de Jesus para tentar entender ou buscar respostas às suas perguntas. Quando ele chega diante de Jesus e faz exatamente essa pergunta, ele chega de um jeito meio como um demagogo, né? Porque é um jeito que eu também não gosto. Eu acho que isso eu herdei do meu pai. Quando a pessoa vem bater nas costas assim, te elogiando, bom mestre, sabe? Essa demagogia, né? Que a pessoa, né? Se tivesse que comprar nossa confiança, né? O tapinha nas costas já teria levado, né? Como diz o poeta. E não é nesse lugar, né? Que a gente de fato deseja estar, e isso traz para nós muitos aprendizados. Mas ele chega e fala, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus já responde para ele, quem é bom? De quem que você está falando? Porque bom é Deus. É quase como se Jesus dissesse, você nem me reconhece como Deus, está me chamando de bom? Será que sua compreensão está correta? Será que você está sendo realista na compreensão de indicar a bondade a uma determinada pessoa, na qualidade divina? Ou você me procura só para absorver os seus interesses? Quem é esse bom mestre que você está apontando? Então Jesus já começa a deixar um pouco essa conversa, né, difícil, né, porque da mesma forma que ele chega todo espontâneo dizendo, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele falou, quem você está chamando de bom? Bom é só Deus. Que tipo de qualidade, né, que você consegue compreender e por que você está me chamando desse jeito? Eu penso que esse jovem também traz muitos anseios e inquietações a partir dessa forma de chegar, de falar, de perguntar. Se aproxima também de Jesus convencido que ele pode sair de lá satisfeito com a resposta, porque ele faz uma pergunta para Jesus, Jesus indaga a forma como ele o cumprimenta, e depois Jesus fala, você pode fazer com o que está escrito. O que está escrito nos mandamentos? Não roube, não mate, não adultere, honra teu pai e tua mãe. E aí na hora o jovem, né, bateu no peito e falou, opa, aí eu tô certo, tô feliz, tô bem. A tudo isso eu tenho feito. Estou com um certo rigor nisso que nós chamamos de mandamento, ou seja, nesse aspecto religioso, eu estou tranquilo. Então, Jesus fala, falta-lhe uma coisa.
E essa pergunta, ou melhor, essa afirmação de Jesus é uma afirmação que agora deixa ele de uma maneira muito desconfortável. Falta para você uma coisa. Se Deus olhasse para nós hoje e fizesse essa afirmação, falta uma coisa, o que estaria faltando? Não responda em voz alta, só para você. Se Jesus fizesse essa afirmação, está faltando uma coisa, hein? Qual é a coisa que está faltando aí, que surgiu na sua mente? A vida cristã, ela não é sobre o que a gente já conquistou. É sobre as coisas que a gente ainda está construindo. É sobre as coisas que ainda estão para ser conquistadas, moldadas, transformadas. O que a gente conquistou, a gente se alegra, a gente celebra, mas não é só sobre as nossas conquistas, mas é sobre compreender que existe uma trajetória. Eu uso muito a palavra jornada, né? Essa peregrinação cristã faz com que, em nosso cotidiano, nós tenhamos a possibilidade de viver constantes transformações, constantes conquistas, constantes mudanças também, constantes alegrias, possibilidades. Mas isso faz parte do nosso cotidiano e da nossa peregrinação. Eu escolhi 3 pontos para a gente refletir essa mensagem, porque falta para a gente compreender um pouco mais essa qualidade do que é viver o reino de Deus, essa qualidade do que é viver o reino de Deus e, a partir disso, compreender o que é a eternidade que Deus nos oferece. Primeiro ponto, o auto-engano da nossa própria religião. A gente sempre faz ressonância, né? Autoconhecimento, busca, né, o autoconhecimento, mas é importante também a gente, de vez em quando, fazer uma ressonância sobre a nossa postura religiosa para o mundo. Fazer uma ressonância sobre a nossa postura como gente religiosa, gente espiritualizada, gente que vai para a igreja, gente que é chamada de crente, né, ou evangélica, gente que ora, mulher de oração, homem de oração. Todas esses adjetivos, eles vão chegando para nós, mas o que é ser uma pessoa religiosa? É seguir regras que a religião impõe, ou é andar no pé da palavra? Qual o significado de religião? No latim, religare, o ato de se religar, se reconectar com o divino. Então, religião, ou ser uma pessoa religiosa, é uma pessoa que está em constante reconexão, conexão com o Criador, com o Eterno, com o Divino. Então, que tipo de espiritualidade está sendo posta nesta dinâmica? O que é ser uma pessoa religiosa? E quais são os atributos que eu coloco no meu cotidiano? É sobre um exemplo de conduta, uma forma de vestir, um jeito de falar, uma maneira de reagir a certas ações do cotidiano? Porque, de fato, meus irmãos, a religião ela tem todo o poder de instrumentalizar essas perspectivas e fazer com que nós, de fato, sejamos todos pessoas extremamente religiosas, ou gente que segue as regras do jogo. Qual é a regra do jogo? 10 mandamentos. Já sabe quais são os 10 mandamentos? Já está seguindo tudo certinho? Já ticou todos? Como foi essa semana? Passou por todos os 10 mandamentos e está tudo tranquilo? Deu certo? Ou como o jovem rico aqui que olhou para Jesus e falou, em relação a isso aí eu estou tranquilo, hein?
estou bem. Desde a minha adolescência. Ou seja, acho que ele lembrou de algum momento ali, né? Na pré-adolescência, então, né? Mas ele falou, desde a minha adolescência. Eu tenho seguido aqui, a rigor, os mandamentos. Muito bem. E a pergunta para nós, a gente está vivendo para cumprir os mandamentos de Deus a rigor, de uma maneira estética, externa, porque a qualidade da conversa de Jesus nesse momento com esse jovem é mostrar para ele que Deus não está preocupado e não está querendo, de fato, fazer em nós qualquer tipo de análise externa. Essa forma da gente querer ser religioso externamente é só um jeito que a gente tem para mascarar quem de fato a gente é. O que eu estou querendo provocar aqui nessa conversa, meus irmãos, é que todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Todos nós fomos, de alguma maneira, destituídos da glória de Deus. O que Deus está oferecendo para nós é um caminho de volta. Para deixarmos de sermos esses pecadores, deixarmos de sermos essas pessoas más, para se conectar com Deus. E a partir dessa relação ligada a Deus, muitas das nossas madelas vão se dissipando na trajetória, na jornada, no cotidiano, na peregrinação. É o que Deus quer de fato. Esse jovem não vivia com o seu pecado aberto. Não significa que ele não tinha pecado, mas o pecado dele não estava exposto. Foi fácil para ele falar que todos os mandamentos ele cumpria a rigor. Porque ele não tinha um pecado aberto, pelo menos o texto demonstra isso. Não era aparentemente uma pessoa corrupta. Ele também não era aparentemente um transgressor da lei judaica. Mas Jesus não estava falando, ou não estava interessado apenas em analisar, em observar a questão externa. E é por isso que ele faz uma provocação que vai na subjetividade daquela pessoa. Que vai fazer análises muito mais profundas a respeito de quem aquele jovem é. Estão conseguindo me acompanhar, gente? A realidade, meus irmãos, é que a gente pode enganar uma pessoa por muito tempo. A gente pode também enganar muitas pessoas por algum tempo. Mas a gente não consegue enganar todo mundo o tempo todo. E é esse encontro aqui que as coisas começam a se revelar. Porque a gente pode mascarar muitas coisas para uma pessoa por um determinado tempo, e longo tempo. Mas não dá para a gente enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora a máscara cai, ou a casa cai, ou a gente vai ser exposto. Porque não dá para a gente sustentar uma parada, e aí eu estou falando religiosamente, 100%. Então não vem com essa de super religioso, super bem vestido, com uma fala rebuscada religiosa e falar que é uma pessoa de Deus. Para mim, pelo menos, não cola. Tem gente que quando vê essa estética, quase se ajoelha, beija a mão. Está passando vergonha. Está se humilhando para a pessoa errada. Jesus está fazendo com esse jovem o que ele deveria fazer com todo mundo. Não é só com a gente aqui. É com todo aquele que deseja ser um religioso estético. Todo aquele que quer pegar as Escrituras e vivê-la a regra daquilo que ele compreende ou do que ela compreende. Isso é um erro. Isaías 64 diz que todos nós somos impuros. Olha a provocação do profeta. E mais, ele vai falar que todas as nossas justiças
todos os nossos meios de produzir justiça são como trapo de imundícia. É só assim que Isaías falou. Desculpe. Todo jeito de fazer justiça que a gente produz é como se fosse trapo de imundícia. Não presta, não vale para nada. A gente acha que sabe fazer justiça. A gente acha que produzir justiça com a própria mão, ou com a própria consciência, ou com a nossa próprio jeito, própria maneira, é o jeito correto. E não é, meus irmãos. É trapo de imundícia, você está perdendo tempo, você está aumentando um processo complicado, ruim, doloroso. Não faça isso. E é nesse aspecto que a gente começa a olhar para Deus como um Deus justo e buscar nele a justiça devida que nós precisamos. Primeiro, no aspecto de conhecer e depois viver. Que tipo de qualidade de justiça Deus tem para cada um de nós. Cumprir as regras do jogo religioso não significa ter um coração transformado. É muito possível você estar dentro da igreja, se relacionando só com gente de igreja, falando a linguagem da igreja. É muito possível que você tenha a possibilidade de se vestir do jeito que gente de igreja se veste. Nesse momento aí eu já me sinto até constrangido, que se tivesse uma regra eu já estaria fora do padrão. Gente, não tem como. Não dá para enganar Deus dessa forma. A gente pode enganar as pessoas, a gente pode se auto-enganar. Mas a espiritualidade não está nesse lugar. Ah, Rafa, você está dizendo então que não existe regra do jogo? Não, os mandamentos estão aí, eles devem ser obedecidos. O curioso é que eu gosto de dizer, e já comentei com alguns de vocês, é que os 10 mandamentos é um grande duvido de Deus para a gente. É um grande duvido. Está a lista aí para vocês. Eu vou só dar 10. Para vocês tentar viver em paz. Não roube, não mate. Faz tempo que Deus mandou os 10 mandamentos para a humanidade, tá? Imagina se a gente tivesse obedecido cada uma dessas regras. Como estaria o mundo hoje? Então, meus irmãos, sinceramente, é um grande duvido. Duvido que vocês vão conseguir fazer o que vocês acham que vocês têm poder, capacidade para resolver essas questões aí. Vocês acham que vocês não precisam de mim? Se eu mandar uma listinha aqui de tarefa, vocês nem vão me incomodar mais. E aí Jesus fala, tá bom, então eu vou mandar a listinha para vocês. E aí a listinha está posta. Mas o profeta disse, 1 Coríntios 13, se eu não me engano, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, está na Bíblia esse versículo, viu? Está cantando a música aí, né, na cabeça. Você achou que era quem? O Renato Russo, que tinha escrito essa poesia? Ainda que eu andasse, né, falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor, meus irmãos. Esse entendimento, sabe? Você pode falar a língua dos anjos, pode ser a pessoa mais, que pode ter uma linguagem persuasiva, extraordinária. Se não tiver o amor da qualidade divina no teu coração, no seu posicionamento, nos seus gestos, na forma de você se tratar e tratar o outro, do que valerá? Qual é o valor? Qual é o valor? A pior armadilha da vida cristã não é o pecado escandaloso. É a gente achar que já cumpriu as regras que devia cumprir. A pior armadilha do cristão não é o pecado que ele cometeu, que ele caiu, ou que o amaldiçoa, né, que atormenta. Não é isso. A pior armadilha é o cristão achar que ele já está com tudo resolvido. Que ele achar que ele é bom.
o suficiente, que ele já passou na regrinha, que ele passou de ano nas regras religiosas. Essa é a pior armadilha. E Deus não quer apenas, repito, Deus não quer apenas obediência. Ele quer obediência, mas Ele não quer apenas obediência. Ele quer o nosso coração. Ele quer um coração rendido, um coração que ama, um coração que louva, um coração que se rende ao Senhor e que se põe à disposição de tornar possível a vontade de Deus em sua própria vida. Segundo ponto, o desconforto da conversa, o desconforto da verdade. Lucas 18, 22. Ao ouvir isso, disse Jesus: falta ainda uma coisa. Essa afirmação de Jesus é um golpe para qualquer pessoa. É um golpe para qualquer situação ou para qualquer pessoa que se sente também autossuficiente. Está me compreendendo? Qualquer pessoa que se acha autossuficiente, quando Jesus olha para essa pessoa e fala, falta alguma coisa. Vamos falar sobre isso? Provavelmente esse jovem rico, ele esperava um elogio. Ele esperava muito mais um elogio do que um confronto. E o que Jesus entrega para ele é um confronto, né? Para a gente que normalmente acha que Deus veio nos trazer conforto, o próprio Jesus diz que ele veio para trazer confronto. Ele veio para confrontar o nosso coração. Inclusive porque todas as seduções e as guerras e os anseios habitam dentro do nosso coração. Então nada melhor do que um Deus cirúrgico que vem ao nosso encontro e produz uma provocação que nos coloca em xeque. Ou a gente continua sendo o mesmo crápula religioso, ou a gente se converte, ou a gente se rende a Deus. São duas opções. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, ela nos liberta de fato, mas antes de nos libertar, ela gera transformação. Não é possível compreender uma pessoa liberta se ela não foi transformada, se ela não passou por um processo de libertação. Né? Senão, seria fácil a gente começar aqui a fazer apelo para você se converter a Jesus, você levanta a mão, faz uma oração e aí você já está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Ah, mas eu aceitei Jesus. Tá bom que você aceitou Jesus, mas se você não mudou seu coração, se você não mudou até a sua forma de compreensão de mundo, de quem você é, de que tipo de relação e qualidade que Deus quer para todos e todas, não faz sentido. É só mais uma máscara para dizer que você fez algo. É só um símbolo. É só um rótulo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Há momentos, meus irmãos, que Deus não apenas nos traz respostas, mas perguntas difíceis. O que está faltando? O que te falta? O que falta para você? O que é que você está segurando com tanta força que está te impedindo de continuar, de seguir? Quais são os seus apegos? O que você está segurando com tanta força? Você fala, não, isso aqui eu não vou abrir mão não. Não vai mesmo. Poxa, às vezes era só isso que estava precisando para você fluir, para fazer acontecer, para você dormir em paz.
Tinha uma época que eu estava num emprego, meu Deus do céu, sofrendo, recebendo mal, trabalhando mais do que eu deveria, ouvindo coisas que eu não gostaria de ouvir. E eu insisti em estar naquele lugar. Fiquei por 4 anos naquele lugar e eu acredito que quase 2 anos foi sobre essa questão. Imagina você apegado a um lugar, por conta das suas questões, das suas realizações pessoais, mas sofrendo outras que não fazem sentido, não se pagam, entende? Tem hora, meus irmãos, que a gente tem que tomar uma atitude e falar basta, sabe? Seja num emprego, numa porta de emprego que te oprime, seja numa relação que te oprime, seja na forma de você se ver, porque a gente oprime a gente também, sabia? A gente olha para o espelho, a gente não se reconhece, a gente não ama, e a gente quer deformar esse espelho, essa imagem, de várias formas. E essa é uma forma perigosa também de se autocuidar, de autocuidado. E aí tem hora que a gente vai precisar abrir mão. E a pergunta, ela fica ressoando. O que é que você está tão apegado que te faz ainda ficar patinando em certas questões que você deveria já estar voando? Perguntas. Será que é o desejo de controle? Tem gente que deseja controle, ela quer estar com tudo sob controle. Já conhece gente assim? Já conheceu uma pessoa assim? Que tudo tem que estar debaixo dos seus olhos. Se não tiver, ela fica incomodada. Desejo de controle é coisa que você tem que se desapegar. Você é uma pessoa ansiosa? Ao extremo. Ansiedade todo mundo tem, né? Mas extremamente ansiosa? Por favor, comece a trabalhar isso. Se não consegue trabalhar sozinho, peça ajuda. Insegurança material ou é a segurança material? Tem gente que está bem financeiramente e não consegue soltar isso. Na verdade, o Deus dela é esse lugar aí. Tudo que ela pensa, tudo que ela produz, tudo que ela faz é em cima do seu aporte financeiro, do seu status econômico. Esse é o Deus dela. O jovem rico está aí para nos mostrar. Estou tranquilo. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Me dá a dica aí para eu lançar aí um novo foguete, ter um lugar para eu morar com mais qualidade, né? E mais tempo. Como que eu posso fazer para romper os universos? Eu sou um investidor também, posso ajudar aí nesse processo. Apego financeiro, apego material. Apego também pode ser lido como ressentimentos. Quais são os ressentimentos do passado, né? Não sei se é redundante essa frase, mas quais são os ressentimentos que você tem se apegado? Que já deveria estar trabalhando isso. Deveria ter soltado para você fluir, para você continuar, para você não parar. Quais são os pecados ocultos? O jovem rico não tinha nenhum pecado exposto. Mas os ocultos? Quais são os pecados ocultos? Qual é o orgulho? Gente orgulhosa. Como está essa situação? Você que é uma pessoa orgulhosa, você que é um orgulhoso, como que você trata isso? Essas são as questões que Jesus desafia nessa conversa, porque quando ele chega para esse jovem, ele está fazendo uma sondagem desconfortável, mas está falando a verdade. E Jesus faz isso. O que nos falta? Terceiro e último, um chamado para a rendição. Primeiro, um encontro que desafia o status de perfil religioso. Segundo, uma conversa franca de Jesus e verdadeira. Olha, tudo bem, essa conversa aí pode colar para muita gente, mas eu quero
falar sobre o que está no seu coração. As coisas que as pessoas não sabem. Eu sou do teu coração. Eu sei o que precisa ser mudado. E eu tenho a possibilidade de resposta para você sair dessa condição. Conversa franca. Quebra as barreiras religiosas, quebra a dureza do coração. E depois oferece rendição. Lucas 18, 22. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá tesouro nos céus. E depois disso, venha e me siga. Ou seja, desapega primeiro, depois você vem e me segue. Desapega primeiro e depois você vai ter aquilo que você almeja, aquilo que você sonha e deseja. Inclusive o que você sonha e deseja é sonho meu. Eu quero que vocês tenham vida abundante, vida de paz, dias a mais. Mas desapega. Resolve essas questões aí que estão dentro de você. E mais, você não está sozinha. Eu te ajudo. Eu te ofereço suporte. Eu abro caminhos e possibilidades. Desapega. Para de se agarrar nesse monte de coisa que você acha que é a sua segurança e se agarra em mim, porque eu te proporciono todas as coisas. É o salmista dizendo: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor, né? E de nada terei falta, é esse tipo de confiança que a gente precisa ter em Deus. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada, porque nele eu tenho tudo. Não é a minha condição financeira, não é a minha dureza emocional, não é o meu rigor em fazer com que todas as coisas estejam sob o meu controle, não é sobre essas coisas. Pelo contrário, Jesus fala, é hora de você se despir de todas essas coisas e vir aqui desnudo de todas essas coisas, para que eu possa cuidar de tudo. Leveza, meus irmãos. Sabe por que a gente está ansioso? Porque a gente anda cansado e sobrecarregado. E muitas vezes é porque a gente quer, porque a gente agarrou uma parada e a gente não solta ela de jeito nenhum. E aí não tem Deus no céu e na terra que te convença se você não quiser. Porque Deus também tem essa forma, né, honrosa de falar assim, ó, se você quiser, se você abrir a porta, se assim você desejar, as coisas podem acontecer. Mas enquanto você estiver agarrada a estas questões, e o problema do jovem rico, na minha opinião, não era o dinheiro em si, entende? Porque eu sei que aqui tem a estética da grana, né? Do poder. Mas o problema dele aqui não era o dinheiro, mas era o fato de que ele pertencia ao dinheiro. Entende? O problema não era o dinheiro, mas era pertencer ao dinheiro. Né? Você não consegue adorar a Deus e a Mamon. Mamon é essa entidade, né, que é atribuída ao dinheiro, ao capitalismo, ao capital. Né? Você ama o capitalismo, você ama a Mamon. Você não ama a Deus, não cabe no mesmo coração. Não é possível adorar Deus e a Mamon. Entende? E aí, esse desafio que a Bíblia Sagrada nos traz é para nos tirar dessa condição. Não tem problema ter dinheiro. O problema é o dinheiro te ter. Certo? E assim, para todas as demais coisas. Não tem problema ter ansiedade, às vezes rola. O problema é a ansiedade te ter. Não tem problema, às vezes, você ter uma reação assim, inesperada, que você não gostaria. O problema é que essa reação te tomar de um jeito que você vira essa pessoa aí. Entende? Será que a gente, de fato, está disposto para tomar uma decisão dessa qualidade, de falar, Deus, toma cuidado e poder, organiza minhas emoções? Será que a gente está disposto a fazer isso?
Porque o Evangelho, ele não nos pede apenas ajustes na vida, sabe? Ele está nos oferecendo uma entrega total da nossa vida. Não uma mudança de rota que o Evangelho nos oferece. Ele nos oferece uma mudança plena da nossa trajetória. Não é uma coisinha que Deus quer mudar em você. Ele quer propor uma mudança transformadora plena, em todos os aspectos. E também não é sobre fazer mais, sabe? Porque meu ser religioso também é complicado. É difícil pagar. Aí você fica preocupado. Tem tanta regra que você tem que fazer, que você tem que seguir, que você vive engessado, vive engessado, aprisionado. E é por isso que tem uns religiosos que eu encontro que dá vontade de falar: receba vida, acorda para a vida. Porque está todo preso assim, né, tal. Eu não posso olhar, não posso ver, não posso vestir, tal, não posso assistir essas coisas. Não é, tudo é do diabo, tudo não é, isso não é de Deus, tal. Aí você fica toda, você não consegue, sabe? Que tensão, meu Deus do céu! E Deus está falando: sai dessa tensão, em nome de Jesus. Se liberta, conhecereis a verdade. Essa verdade vai entrar no teu coração, gerando transformação. E essas transformações vai te fazer uma mulher, um homem livre. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Ou estará salvo. O que nos falta não é mais um conhecimento. O que nos falta, meus irmãos, é experiência. A gente não precisa só conhecer os textos bíblicos, a gente precisa experimentar em plenitude aquilo que ele nos oferece. O que nos falta é rendição. Se render a Deus e falar: Deus, faça a sua vontade no meio de nós. Faça a sua vontade aqui na minha casa. Faça a sua vontade aqui na minha empresa, no meu trabalho. Faça a sua vontade no momento, no processo dos meus estudos. Faça a sua vontade na forma como me relaciono com os meus pares e como eu me relaciono com os estranhos, com aqueles que eu não conheço, que são diferentes, que são inesperados. Faça a sua vontade, me dê um coração e uma mente divina, uma mente de Deus. Será que a gente consegue corresponder a Deus, a essas provocações? Quer um spoiler da história? Sabe como que acaba? O jovem não aceitou. Ele se entristeceu. Provavelmente virou as costas e foi embora. E aí eu torno a pergunta: e você? Quando Jesus virar para você e falar assim: ó, falta uma coisa. E a coisa que falta é isso aqui, ó. Você precisa mudar isso. Você precisa parar de ser esse tipo de gente, esse tipo de pensamento, de acessar essas coisas, você precisa parar com isso aí, não vai ser bom, não vai ser saudável para você. Você vai ficar até quando aí nesse círculo aí? Até quando? É essa provocação que Jesus faz. O jovem rico, ouvindo isso, no versículo 23, ficou triste. E sabe por que ele ficou triste? Porque ele era muito rico. E Jesus falou para ele vender tudo e dar para os pobres. Muito apegado. Apaixonado pelo dinheiro, pelas posses, pelo material. Mal sabia ele que se aceitasse assim, não perderia tudo. Pelo contrário, seria infinitamente mais abençoado. Mas ele se entristeceu porque o coração dele estava apegado a essa coisa. E às vezes a gente é desafiado com algumas coisas, meus irmãos, e a gente não solta porque a gente está apegado de um jeito que olha, não é fácil não. Ele não estava pronto para perder.
E aí você vem num domingo, você acorda de manhã, você vem para a igreja, aí o pastor fala, está disposto a perder? Aposto que você não saiu pensando nisso, né? Vai chegar lá na família, como foi a palavra de hoje? Ah, foi uma bênção. O que o pastor falou? Falou que se eu estou disposto a perder. Se eu estou disposto a perder. Como assim? Que palavra é essa? Será que a gente está, de fato, será que estamos dispostos a perder para poder ganhar? A desapegar para poder viver o que Deus tem para nós? Será que a gente está dispostos, né, a olhar para aquilo que a gente está apaixonado e apegado e falar assim, ó, é a última vez. Foi a última vez, a partir de agora eu vou seguir aquilo que Deus irá me orientar. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Deus não está interessado naquilo que a gente pode dar, mas Deus, de fato, quer somente o nosso coração entregue e rendido a Ele. Eu, de fato, não sei como que você recebe essa mensagem. Não sei como você recebe essa mensagem. O jovem rico, desde a adolescência, recebia um tipo de mensagem, um tipo de compreensão de Deus. De repente, ele se encontra com Deus e ele é provocado dessa maneira. Talvez você, desde a sua adolescência, tenha se apegado em alguns conceitos e algumas ideias e, de repente, Deus fala, ó, tudo isso aí, sem chance. E aí você pode dizer sim, como pode dizer não, como o jovem rico fez. Hoje, o que eu posso dizer é que Jesus está olhando no mais profundo do nosso interior e dizendo, falta uma coisa. Falta uma coisa. E a pergunta ainda ressoa no meu coração. O que nos falta? O que nos falta? Que Deus nos abençoe. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador esteja sobre nós. Que nós possamos sair daqui para essa semana provocados a essa pergunta que Jesus faz para cada um de nós. E de fato nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Precisamos do teu amor. Precisamos da condução do teu Espírito Santo. Precisamos também da coragem para os desafios que estão postos. E entender quais são as coisas que de fato eu preciso abrir mão para continuar seguindo. Para conseguir absorver a leveza que o Senhor me oferece. A leveza que o Senhor nos oferece. O que me falta, Jesus? Porque se eu ainda não tenho consciência dessa falta, me ajuda a discerni-la. Agora, se tenho consciência de tal, me ajude a atravessá-la. Me ajude, Senhor, a desapegar de todas as coisas que te desagradam, que não são boas e que afetam o nosso relacionamento. Me ajuda, Senhor. Me ajuda na ótica do teu amor, da tua graça e do teu poder. Que o amor de Deus, que a graça do Espírito Santo, que a manifestação de Jesus nessa jornada seja a linguagem de aprendizado para o nosso cotidiano. Nós queremos relação contigo, Jesus. E que isso seja transformador em nossa trajetória. Assim, nós te louvamos e te adoramos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.